para a igreja e para aqueles que estarão mais tarde também participando e assistindo esse culto. Vamos nos colocar de pé. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir em Romanos 6. Os irmãos me perdoem de eu estar lendo no celular, mas que o tempo vai passando e a vista da gente vai piorando, né? O celular é mais claro, mais nítido para a gente poder ler. Romanos 6, versículo 17, amém? Romanos 6, verso 17, diz assim: Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração à força de doutrina a que fostes entregues. E uma vez, 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Vemos nesses 3 versículos que nós lemos que há passos, né, para que nós, lavados e remidos pelo sangue do Senhor, sejamos realmente livres, libertos da escravidão do pecado. E a decisão é só minha e tua, não é de mais ninguém a não ser eu e você. Temos passos a ser dados para que realmente nós não sejamos escravos do pecado. O versículo 17, ele fala do que? De obedecer a lei, obedecer os mandamentos, para que realmente eu seja uma pessoa liberta da escravidão do pecado. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter o quê? Ação, atitude, decisão, atitude de quê? Obedecer às regras, às leis, os mandamentos do nosso Deus. O verso 18, ele fala de mudança. Não sou mais eu que domino, não sou mais eu que controlo a minha vida. A minha vida em Cristo Jesus, ela é dominada, ela é controlada, ela é pautada dentro da palavra do Senhor Jesus. São todos os passos para que nós não vivamos mais nessa escravidão que outrora nós vivíamos. Então, temos que dar passos, temos que crescer, porque nós sermos convertidos em Cristo Jesus, nós temos aprendido aqui dia a dia, nós temos que crescer, nós não podemos ficar aí estacionados, mas cada dia mais e mais crescendo na graça e no conhecimento. E o 22 fala do comando total de Deus agora sobre nossa vida, nova criatura. Agora você é nova criatura. Você não faz mais o que você quer, você tem domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso é glorioso, porque nós nos surpreendemos conosco mesmo. Quando realmente nós somos novas criaturas e estamos o tempo todo, Senhor, toma domínio da minha vida. Senhor, leva cativa a minha mente, que não seja mais aquilo que eu acho, que não seja mais aquilo que eu penso, mas que seja a tua vontade soberana sobre a minha vida, sobre a minha mente e sobre as minhas decisões. É maravilhoso, porque nós somos realmente transformados no nosso temperamento, né? Nós podemos ter qualquer tipo de temperamento, o Senhor vai transformando, o Senhor vai moldando, o Senhor vai realmente fazendo nós enxergarmos a vida, enxergarmos o próximo numa visão totalmente diferente. Nós olhamos e podemos ver para o nosso irmão o quanto ele nos faz crescer, quando nós realmente estamos buscando toda
o controle e o domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando realmente a nossa mente, ela está cativa em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor tem para nós toda manhã. Toda manhã o Senhor põe o dia diante de nós e fala: tá aí, decida, toma uma posição. Tá a tua escolha, os dois caminhos. Qual que você quer realmente dirigir? Qual realmente você quer tomar? Então, está nas tuas mãos, amado. Está nas tuas mãos ser escravo do pecado ou ser liberto em Cristo Jesus. E mais um dia o Senhor nos dá esta oportunidade para nós batalharmos, nós guerrearmos e sermos a cada dia mais e mais libertos em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Porque você um dia foi resgatado por Ele. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos mais esta manhã, porque sabemos, ó Pai, se estamos aqui, sabemos, Senhor, que se pudermos ter uma noite de descanso, é misericórdia Tua, é graça Tua, nada é nosso, não somos, Senhor Jesus amado, de forma nenhuma, não fizemos nada, Senhor, para podermos ser abençoados, é graça, é graça, é graça. Ó Senhor, e venha, Senhor, nesta manhã, com a sua graça, Senhor amado, sobre a tua igreja, reunida, Senhor amado, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar. Queremos celebrar, Senhor Jesus, a vida em Cristo Jesus, que nada tire de nós nesta manhã a oportunidade e a liberdade de podermos te louvar, de podermos celebrar, de podermos glorificar o teu nome. Abençoa, Senhor amado, cada um que for usado nesta manhã, no louvor, na dança, na ministração da palavra. Vai, Senhor, tomando domínio. Nos rendemos a ti nesta manhã, nos rendemos a ti nesta manhã, nos rendemos a ti nesta manhã. Vem e toma o teu lugar, Pai bendito, Deus glorioso. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Furioso oceano se flua em nós. Aleluia, Jesus. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar em ti. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar,
emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti, no teu amor. Irmãos, essa música é extremamente poderosa, extremamente profunda. Quando o Senhor ministrou ao meu coração essa música, para que eu ministrasse hoje aqui no culto, Ele me fez entender com relação às águas, o significado das águas na nossa vida. E as águas do Senhor, ela tem um significado de limpeza dentro de nós, limpeza em nós. Isso tem tudo a ver com o que a nossa igreja tem passado. O lixo foi tirado daí, o Senhor limpou o lixo daí. Muitas pessoas, inclusive da nossa igreja, já não acreditavam nisso. E Deus, no tempo certo, tirou o que tinha que tirar daí. Quando nós fizemos um mutirão aqui na igreja para fazer uma limpeza dentro dessa igreja, a pastora teve um discernimento do Espírito no qual o Senhor limpava essa igreja, não somente limpar de uma maneira física, mas uma limpeza espiritual. Aquilo que não é de Deus, o Senhor estava tirando, para que aquilo que era de Deus seja estabelecido dentro dessa igreja e dentro das nossas vidas. E o Senhor tem feito isso. As águas que Deus tem trazido para nós é uma água de limpeza, que limpa a nossa alma, que limpa o nosso coração, que nos torna puro, nos torna próximo de Deus. Nós precisamos entender os tempos que Deus tem trazido para nós vivermos, experimentarmos. E esse mergulhar, a proposta desse hino de mergulhar não é só sentir, não é só um arrepio, não é só uma coisa ai, ai, ui, ui, não é. É uma coisa de você mergulhar de verdade e entender os propósitos de Deus para você. É uma coisa profunda. Não é conhecer Deus de ouvir falar, mas de andar com Ele. É igual a mulher samaritana. Jesus falou dessa forma para ela: se beberes de mim, não terá mais sede, jorrará dentro de você uma fonte de água viva. E é isso que Deus está propondo para nós nesta manhã, que jorre fontes de água viva dentro de nós, que não tenhamos mais sede, que não tenhamos mais fome, que não haja mais dor, mas para isso precisa ter um arrependimento dentro de nós. Deus tem trabalhado com questão de arrependimento dentro de nós. Sem arrependimento não há libertação, sem arrependimento não há transformação, sem arrependimento não há avivamento, sem arrependimento não há o reconhecimento de Deus para conosco como filhos. E a proposta dessa manhã é essa: mergulhe no Senhor. De fato precisamos nos afogar em Deus, porque quando nós nos afogamos em Deus, nós perdemos o controle de nós mesmos e o Senhor começa a tomar controle da nossa vida. Não é mais nós que falamos, mas é o Espírito Santo que fala. Não é mais nós que fazemos, mas é o Espírito Santo através de nós que faz. E é isso que Deus quer hoje. É mergulhar. Estou me afogando sim.
Não é somente que eu diminua, que o Senhor cresça, mas que eu morra e que o Senhor viva em mim. E toda vez que o pastor Daniel tem a oportunidade de falar aqui, ele fala de um versículo que tem tudo a ver com isso. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, mas Cristo me direciona, mas Cristo, não é mais nós, é Cristo. Então declare isso com toda a verdade que há dentro de você, por favor. É isso que Deus quer. Deus não chamou mais nós nessa igreja para viver no raso, mas é mais no profundo, é mais profundo, é mais profundo. E quando a gente achar que chegou no mais profundo, tem mais profundo ainda. Mais, porque o Deus é um Deus imutável, é um Deus eterno, é um Deus que não tem fim, não tem fim. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo da criação do mundo, Deus já estava lá, Deus já existia. E nele há infinita graça, a infinita vida, a infinita transformação. Infinita transformação. Senhor Jesus, eu ministro agora nas nossas vidas arrependimento, ó Pai. Nós nos arrependemos de nós mesmos. Nós nos arrependemos, ó Pai, de ter nos afastado de Ti, de ter afastado o Teu amor, de ter afastado a Tua presença de nós, ó Pai. O Senhor nunca quis isso. O Senhor nos criou para relacionamento, para adoração. E se em algum momento da nossa vida nós bloqueamos e nós travamos isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora e nós decretamos e nós declaramos: nós somos Teus e o Senhor é nosso, ó Pai. Nós não queremos mais viver no raso, mas no profundo de Deus, no profundo de Deus. O Senhor em nós em Ti. O Senhor em nós em Ti, ó Pai. Nos leva, Senhor Jesus, a isso, ó Pai. Nós queremos isso e nós vamos declarar agora. Furioso oceano, igreja, declara isso. Furioso oceano, estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Que as Tuas águas venham limpar, Senhor, limpa. As Tuas águas venham nos purificar, Senhor. Limpa, Senhor, limpa, Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é que nós Te pedimos e Te adoramos, Pai, nessa manhã. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando. Aplauda Ele nesta manhã. Obrigado, Jesus, obrigado por este tempo, obrigado. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga isso. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Diga, Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Hey! Flua nesse lugar, ó Pai. Desça com teu fogo aqui, queima os nossos corações, queime as nossas vidas, ó Pai. Oh. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Desça aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, flua neste lugar, Senhor. Flua neste lugar, ó Pai. Traga cura agora em nome de Jesus. Traga cura agora em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura que vem do teu coração, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus, cura, Pai.
Cura espiritual, Senhor. Cura física agora em nome de Jesus. A palavra declara que onde há 2 ou 3 em Teu nome aqui, o Senhor se faz presente. Nós sentimos a Tua presença neste lugar, ó Pai. Nós sentimos o Espírito de Deus neste lugar, Jesus. Nós não aceitamos sair daqui, ó Pai, sem antes tocar em Ti, Jesus. Nós já declaramos isso, ó Pai. O que tiver que fazer, faça agora em nós, Pai. Santo Espírito, desce como fogo. Nós montamos um script para esse culto, Senhor, com relação à sequência das músicas, com relação à pregação, Senhor Jesus. Mas se for da Tua vontade, rasga esse papel, rasga esse script, Senhor. Quebra os protocolos e faça o Teu querer neste lugar, ó Pai. Esse é o processo de limpeza do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Não mais nós, mas Ti, Jesus. Teu fogo aqui, Senhor. Mais Espírito Santo, mais fogo, Jesus. Mais fogo, Senhor. Fogo de Ti, Jesus. Santo Espírito, desce como Fogo em nossos corações, Senhor. Abre os nossos olhos, Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Bem forte. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Quero viver, diga isso. Diga ao Senhor que você quer viver algo novo agora. Algo novo em Jesus. Algo novo em Jesus, para tocarmos em Deus, para termos acesso a Deus, só através do Filho, só através de Jesus. Então diga isso agora. Eu quero viver algo novo, diga isso. Vamos declarar isso. Oh Senhor, aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz o quê? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aplauda Ele nesta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Oh Jesus, obrigado pelo Teu fogo. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Por favor, meus irmãos, abram a Bíblia no primeiro livro, livro de Gênesis. Só o Macir pode? Ai, Jesus.
Pastor Moacir, me autorize. Livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler os 3 versículos. Versículo 26, 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 a 28. No livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, somos eternamente gratos por Tua bondade, por Teu cuidado, pelo privilégio, Senhor, de ver a luz do dia, pelo ar que respiramos, pela força, pela saúde. Pai, nos deslocarmos de casa para cá, Pai, é um grande privilégio. Pai, talvez nós não dimensionamos isso tanto quanto quando pensamos naqueles que gostariam e não podem. Ora porque estão doentes, oram porque estão acometidos por sérios e sérios problemas que os impedem, ora porque a própria situação política em que eles se encontram não permite que se reúnam. Pai, a liberdade de nos sentarmos e celebrarmos ao Teu nome, juntos, Pai, é indescritível. Nós Te louvamos. Pai, Te agradecemos, porque o Senhor nos ouve. Já cantamos, já oramos, Te apresentamos os nossos anseios, a nossa gratidão através dos nossos cânticos. E agora, Senhor, nós mais uma vez em oração pedimos que aquiete o nosso coração agora, tranquilize o nosso espírito e não permita que coisa alguma nos distraia e mantenha-nos sintonizados com a Tua voz, porque queremos ouvi-la, Senhor. Porque tão certo quanto o pão alimenta o nosso corpo, é da Tua palavra que se alimenta a nossa vida, Senhor. Fale conosco, nos alimente, nos alcance, conforme parecer bem aos Teus olhos. Pai, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas fraquezas, não há nada que lhe possamos esconder. Pai, não ousamos sequer enumerar, mas apenas rogamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade. Que, ó Pai, essas coisas não nos impeçam de acessar o Senhor e nem do Senhor nos acessar. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Nos ajude, Senhor. Mantenha-nos cativos ao Teu pensamento, Senhor. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Pastor Daniel, o Felipe fez 15 aninhos na quinta-feira. O Felipe fez 15 aninhos.
Não esquece. Vejo que tu és homem de Deus. Ai, gente. Gente, não façam isso com o velhinho. Só eu posso. É verdade. O Felipe fez 15 aninhos na quinta-feira, na madrugada. E toda a emoção envolvida nisso. Bom, enfim. E ontem estávamos reunidos, lembrando algumas coisas. E aquela carinha toda envergonhada com as lembranças, né? Ele nasceu com os olhos vesgos. Verdade. Ele nasceu com os olhos vesgos. E aí a gente brincando até, zombando com ele e tal, enfim. Mas, enfim, eu sou suspeita para falar disso. Porque, para nós, africanos, o nascimento de um filho, de uma filha, é revestido de uma aura, uma mística, que talvez vocês brasileiros não saibam, né? Por exemplo, nesse instante, qualquer elogio que você fizer à minha pessoa, não é para mim. Porque para nós bantus, nós não vivemos para nós. Nós vivemos para aqueles que nos trouxeram ao mundo. Então, eu dou sentido à vida do meu pai e da minha mãe. Então, tudo que vocês veem e admiram, o tributo não é meu, o mérito não é meu, o mérito é deles. Então, quem vai honrar a minha vida não serei eu, serão os meus filhos. Então imagine a expectativa que o africano, que o bantu tem, né, com a chegada de um filho. Então a sensação de não ter filho para nós africanos é indescritível. Indescritível. Então hoje, assim, lembrar o dia em que eu recebi a notícia, eu me lembro que estava em Presidente Prudente, e eu recebo a ligação da Débora, do consultório, que olha, Elias, o médico disse que está grávida. Chorona, né? Já chorando. Gente, eu dei um berro na rua. Mas eu dei um berro. O pastor que estava ao meu lado quase que fugiu. Pensando, esse cara deve estar endemoniado. Enfim. Tem um peso muito grande para nós. Então, ouvir que Deus tocou o pastor para orar pelo menino, né? Bom, precisava sinalizar isso para a igreja, agradecer por esse gesto da parte de Deus e pela obediência, né, de orar por esse menino. Agradecer o carinho, né, de toda a igreja conosco, né, e todas essas coisas que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós aqui neste lugar. Somos muito gratos. Bom, meus irmãos, o que falar para fechar a nossa temática, né? A liberdade que escraviza e coisa do gênero. Tive o privilégio de fazer a abertura e agora o privilégio de fechar o tema. O desafio não é pequeno e estou me debatendo com isso desde já. Bom, meus irmãos, eu queria que os irmãos pensassem comigo, acompanhassem-me. Não? Tá bom. Me acompanhassem. Eu vou mexer com algumas coisinhas que vão exigir, né, muita reflexão da vossa parte, mas muita reflexão. Então, eu espero, né, que isso traga, de alguma maneira, né, uma orientação certa para esses dias tão conturbados que a gente vive.
Bom, irmãos, é o seguinte, na natureza, todas as coisas são regidas por leis fixas. Toda a natureza está assente em leis bem fixas. A gente não as vê, mas elas estão aí. E não tem como escapar dessas leis, a menos que você crie um mecanismo que te faça contrapor aquela lei ou contrabalançá-la. Por exemplo, essas paredes estão de pé porque existe uma lei que as mantém de pé. Esse teto sobre a nossa cabeça não desaba porque é uma lei que contrabalança outra lei que joga tudo para baixo. Nós não somos diferentes em relação a isso. Existem leis que nos fazem estarmos como estamos. Alguns de vocês vieram sem comer, daqui a pouco o estômago começa a roncar. Isso aí independe de você. É uma lei da própria natureza. E à medida em que a gente vive, na verdade a gente vive dentro desse emaranhado de leis tão complexas quanto às vezes desconhecidas. Intuitivamente, nós abstraímos essas leis, a gente tem consciência dessas leis e a gente anda de acordo com. Por exemplo, na hora de você escolher o sapato que você usa, você observa uma série de leis e você não tem ideia. Intuitivamente, você vai escolhendo, levando em consideração esses princípios. Algumas leis estão escritas porque já foram descobertas, outras leis não foram descobertas. Por exemplo, está calor, vou descer, vou dar um mergulho no mar, vou descer a baixada. Legal. Você vai descendo. À medida em que você se aproxima da baixada, você vai tirando a roupa. Certo? Vai tirando a roupa, dirige sem camisa, dirige de bermuda, dirige de sunga, vai tirando a roupa. Até chegar no mar você já está prontinho, né? Só se joga. Só se joga. Tem uma lei aí, tem inúmeras leis ligadas a isso. Mas quando termina o momento do mergulho, agora tenho que subir. À medida em que você sobe, você vai cobrindo o corpo. Lá na Baixada você vai no supermercado de sunga, descalço ou de chinelo, do jeito que você quiser. É crime? Não, não tem crime. Mas você não ousaria fazer isso aqui em cima, né? Você não ousaria fazer isso aqui em cima. E a pergunta está escrito aonde que lá você pode, aqui não pode? Não está escrito em lugar nenhum, mas é uma lei, está aí. É intuitiva. Nós sabemos. Então, todos nós, guardadas as devidas proporções, estamos imersos nesse emaranhado de leis. Algumas escritas, outras não. Ou algumas conscientes, outras apenas intuídas, né? Outras ainda aparecem mergulhadas, né, no universo do senso comum, dos mitos e coisas do gênero. Por exemplo, debaixo de escada não se passa. Já ouviu essa? Tem uma lei implícita nesse princípio, né? Às vezes a gente não... Bom, está dito, né? Está dito e tal, deixa a coisa rolar. Mas é lei. A gente não é sem lei. O mundo não é sem lei. O universo não é sem lei.
todas as coisas estão ordenadas conforme princípios e leis. Conhecidas ou não, lasca-se, mas elas estão aí. Você anda conforme elas, ou você também se ferra junto. Não tem problema nenhum. Está aí. Agora, em nós, seres humanos, há uma lei que sobrepuja essas leis fixas da natureza. Há uma lei que para nós é superior a essas leis fixas. O problema desta lei que atua em nós é uma lei flexível. Ela não é fixa. Ela não é a mesma em todo lugar. Ela não é igual para todos. Ela varia de acordo com o contexto, de acordo com a pessoa e de acordo, sabe Deus mais o quê. Essa lei é a lei da liberdade. A lei da liberdade é absolutamente distinta de todas as outras leis. Porque, embora as leis fixas nos determinem, a lei da liberdade nos ajuda a escapar dessa determinação natural. Você tem que comer? Claro que tem. Mas você escolhe se come ou não come. Ponto. É a lei da liberdade. Tudo que entra tem que sair? Claro que tem que sair. Mas você escolhe quando sair. Ou não também. Conheço gente que na casa do outro não tira nada de dentro. Não usa banheiro dos outros, estou falando sério. Fica 5 dias segurando o barato. Gente, é verdade. O cachorro não tem essa lei. Deu vontade, dá meia volta e solta o barro. Nós não. Nós não temos isso. Você escolhe. Inclusive, até a coisa mais temerosa e assustadora, que assombra a humanidade, a gente ousa desafiá-la, a morte. Cara, o que deu na cabeça do paraquedista se jogar lá? Não sei quantos metros, quilômetros até, né? O cara se joga. Dizendo o que para a morte? Minha queridinha. E chega, ainda faz aquele gesto, né? Uhul! É verdade. A gente, pela lei da liberdade, nós desafiamos as outras leis. E alguns pagaram com a vida, né? Alguns pagaram com a vida nesse exercício. A lei da liberdade é a maior das bênçãos que Deus nos deu. Mas ela é tão bênção quanto pode ser maldição. Alguns são abençoados porque vivem a plenitude da liberdade. Mas também não são poucos que vivem a maldição da própria liberdade. O que diferencia a bênção da maldição? Eis a questão. Eis a questão. Então, o confronto entre o limite do que é bênção e do que é maldição, é com isso que a gente se debate. Porque livres, querendo ou não, todos nós somos, né? Jean-Paul Sartre, né, o existencialista francês, vai dizer que nós estamos condenados a sermos livres. No existencialismo, a liberdade é uma condenação. Por quê? Porque não tem nada mais assustador do que a liberdade. Ser livre assusta.
Porque ao mesmo tempo em que te eleva, também te reduz. Então a altura ou a pequenez da pessoa é medida pelo uso que ele faz da liberdade que tem. Por que li o texto de Gênesis 1, 26 a 28? Porque há um conjunto de incompreensões, né, ligados a isso, né, própria liberdade. Porque quando a gente pensa em liberdade, a sensação que temos é que a liberdade é a ausência de lei. Não é verdade isso. Liberdade não é ausência de lei. Antes, pelo contrário, a própria liberdade é uma lei. A própria liberdade é uma lei. E, aliás, esses textos, esses versículos que nós lemos, são indicativos claros do que eu estou dizendo. Porque se você reler o texto, você vai perceber que nos 3 versículos existem pelo menos 3 imperativos. 3 imperativos. E são imperativos impressos, primeiro, a Deus, como lei, e 2 impressos a nós, criaturas, feitos à imagem e semelhança dele. No versículo 26, você vê o imperativo que Deus se autoimpôs. A ordem que ele deu a si mesmo. Façamos. No exercício de plena liberdade, como é que você ordena? Hã? Loucura, né? Deus é plenamente livre. Plenamente livre. Absolutamente livre. Mas ainda assim, ele se impõe uma lei. Façamos. Imperativo do verbo fazer. Uma ordem. E aí a Trindade está reunida para criarem o ser humano. E tão logo que ele é criado, homem e mulher, Deus, ao abrir a boca, a primeira coisa que faz, dá ordem, uma lei. Seja. Seja. Não é engraçado? Seja. É a lei áurea para a humanidade. Seja. É a primeira palavra que nós ouvimos depois de criados. Seja. Aí você pode fazer até uma discussão filosófica, sociológica, sabe lá Deus mais o quê? Mas você me ordena a ser. Você está querendo dizer que eu não sou? Certo? Você me ordena a ser, você está querendo dizer que eu não sou? Claro que sim, você não é. Mas como assim eu não sou? Claro que não és. Tu has de ser. Mas o ser é o imperativo que vai pesar sobre você enquanto existir. Tudo bem? É a lei que pesa sobre nós, desde o dia em que fomos criados. Seja. Agora, ser o quê? Ser o quê? E aí o Senhor, eu só leio isso com um senso de humor grandioso, né? Porque ele diz, seja fecundo. Né? É verdade, eu só posso ler isso com humor. Seja fecundo. Multiplique-se e encha a terra.
Quando você para refletir em torno de, a primeira coisa que te vem à mente é: fecundidade tem a ver com fertilidade, fertilidade tem a ver com geração e coisa do gênero. E de fato. E aí, qual é a nossa grande dificuldade? É de nos mantermos fechados nesse seja fecundo, no sentido biológico da palavra. A coisa é um pouquinho mais séria do que isso. Se torne, se multiplique e encha a terra. Então vou fazer uma pergunta simples. Imagine que o mundo fosse cheio de você. O que o mundo seria? Porque este é o imperativo. Este é o imperativo. Seja, multiplique-se e encha a terra. Se todo mundo fosse como você, o que seria de nós? Então você sabe o quanto precisa mudar. Então você sabe o quanto você precisa mudar. Porque se você sabe que se o mundo se encher de você, o mundo se destrói, é porque você está fazendo mau uso da sua liberdade. Acredite. Acredite. Então, há um imperativo sobre nós de sermos. Sermos o quê? Férteis. Mas, Senhor, não foi isso que eu perguntei. Ser o quê? Seja fértil apenas. Faça uso da liberdade e torne-se de tal maneira que, se o mundo se tornar como você, o mundo será melhor do que é. Sabemos do que é isso? Eu acredito que ainda não. Ainda não. E logo na sequência, o que Deus ordena? Há uma segunda lei que pesa sobre nós. Versículo 28 vai dizer, logo, ainda no versículo 28, logo depois de encher a terra e tal, aí o texto completa e diz: sujeitai-a, dominai sobre todas as coisas. Então você precisa ser fértil em se multiplicar. E ao se multiplicar, é imperativo que você sujeite e domine você mesmo. Todas as coisas precisam estar submissas a você. É sério. É sério. Bem sério isso. Porque se você não está dando conta de você, como dar conta daqueles que se espelham em você? Como dar conta daqueles que resultam desse processo fecundo de quem é você? As Escrituras, quando tratam do assunto, em termos de fecundidade biológica, né, a palavra já é muito séria, no sentido de, se você não cuida dos domésticos, você negou a fé. E aí, eu estou usando a palavra cuidar no sentido bem cristão da palavra, porque aqui o texto não está usando a palavra cuidado, está usando a palavra de sujeitar, dominar. Se você não domina os domésticos, você negou a fé.
Esse texto, ou esse imperativo, tem gerado não poucos equívocos. Primeiro porque, quando fala de dominar, de sujeitar, a primeira questão que deve ser levada, deve ser ponderada, é que o Senhor, ao dizer sujeitai-a e dominai, o Senhor está dizendo tão somente, olha, eu estou delegando minha autoridade e meu poder sobre vocês. Eu estou dando autoridade e poder sobre vocês. Tamanha autoridade que vai resultar na sujeição de toda a criação sobre vocês. Agora, essa sujeição e esse domínio sobre a criação, a começar por nós fecundos, nós que nos multiplicamos, né? Devemos fazê-lo no sentido de mordomia. Nós somos mordomos. Mordomo é aquele que zela e cuida de alguma coisa alheia. Então, esse sujeitar e dominai é uma delegação de autoridade e poder no sentido de mordomia. Então, por isso é que é o cuidado. Eu sou mordomo. Você é mordomo. Nós somos mordomos. E na mordomia nós cuidamos dos bens do Senhor. Então, a pergunta que pesa sobre nós é essa: que tipo de mordomos temos sido? E essa mordomia começa com a gente. Eu sou mordomo de mim, porque eu não sou de mim, eu sou de alguém. Eu me reproduzi, eu me multipliquei, eu enchi a terra, mas eu devo zelar por isso. E aí os exemplos nas Escrituras são os mais diversos possíveis, né? E uma imagem que me ocorre enquanto falo é de Eliezer, o servo de Abraão. O Senhor, né, o seu senhor Abraão, o tem como escravo, porque um escravo nascido na casa dele, e ele o constitui sobre todas as coisas. Inclusive nas orações, Abraão chora dizendo, olha, eu não tenho filho, e eu vou dar a minha herança a esse escravo, o meu escravo. Ele chora diante de Deus a respeito. E aí o Senhor vem e o consola. Isso está em Gênesis capítulo 15, versículo 1, 12 e 3. Vai dizer, não, Abraão, não tenha medo, porque do seu lombo eu trarei um herdeiro para você. O que eu quero insinuar aqui com esses versículos? A primeira coisa é que você entenda que este versículo está num contexto que nós não conhecemos. Está num contexto anterior ao pecado. Esse texto é anterior ao pecado. Ele se anula, é anulado com o pecado? Não. Mas vai ganhar uma conotação, vai ganhar um princípio, vai ganhar um sentido e um caráter extremamente negativo com o pecado. Talvez esteja aqui o nó gordio que a gente precisa resolver, porque depois que atravessamos o capítulo 3, o imperativo seja, torna-se a grande dificuldade com a qual vamos nos debater. Por quê? Porque nesse instante, enquanto os nossos pais ouvem, escutam, eles não têm dificuldade nenhuma. Eles sabem o que devem ser, eles sabem como devem ser, eles sabem quando tornarem-se. Porque há clareza, há lucidez, há inteira sintonia deles com Deus. No entanto, depois do capítulo 3,
essa sintonia, essa lucidez, essa clareza, ela desaparece. As sombras, a escuridão toma conta da nossa consciência. E desde então, tornou-se qualquer coisa, menos aquilo que Deus esperava de nós. O pecado não é apenas atitude, não é apenas ação. O pecado é um princípio normativo. Você pode viver uma vida correta, direitinha, tudo certinho, e ainda assim estar em pecado. Porque o princípio norteador da sua vida é o próprio pecado. O pecado é sistêmico. O pecado é o vírus que corrói a nossa existência. O grande engano é sempre de pensar que pecado é o ato, é a ação, é o agir. Não, gente, o pecado vai muito além disso. O pecado é princípio, é normativo, é a norma a partir do qual as coisas ganham sentido. Por exemplo, quando você diz que algo é bom a partir de alguma coisa. Quando você diz algo é feio a partir de uma normativa. Quando você diz isso é de Deus, você está falando a partir de alguma coisa. Só que essa alguma coisa pode ser o pecado. Lembram da mulher adivinha, né? Paulo e o seu discípulo pregando lá na cidade, e essa mulher atrás. Esses homens de Deus, esses homens são de Deus, a mensagem que eles trouxeram é verdadeira e tal. Paulo começou a se corroer por dentro. Em algum momento, Paulo manda a mulher calar e o espírito sair dela. Lembram? Então, você pode estar aqui na igreja, fazendo bonito e acontecer, mas o princípio a partir do qual você faz, não é ainda o princípio que Deus espera. Você fazer tudo no pecado. Seja bom. Não tem problema no ser bom. O problema não é o ser bom, o problema é o princípio. Na antropologia filosófica, a gente chama isso de horizonte. Alguns teóricos chamam isso de pano de fundo. Qual é o pano de fundo? A partir do qual você valida e valora todas as coisas. Porque se for o pecado, mesmo que você não faça um único ato reprovável, ainda assim você está em pecado. Paulo, quando diz, miserável homem que sou, porque quero fazer o bem que eu quero fazer, não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, miserável homem que sou, Paulo não está dizendo que eu saio na gandaia aprontando todas, pelo contrário, é princípio. É princípio, é alguma coisa, é um horizonte tão sombrio que a partir dessas sombras eu valido o mundo. Então, este horizonte, chamado pecado, ele engendra a dinamicidade da própria liberdade, para alguns, se não para todos. Então, no que nós entendemos liberdade, você precisa entender o horizonte, o pano de fundo, o chão a partir do qual você está erguendo e construindo essa liberdade. E aqui a liberdade é liberdade de ser. A liberdade de ser, seja o que você quiser. Seja o que você quiser. Porque esse é o primeiro mandamento que a gente carrega nas costas. Seja. Então você é livre para escolher. O que você quer ser? Só que nessa liberdade, meu amigo, qual é o pano de fundo? Qual é o horizonte?
qual é o chão a partir do qual você está levantando o seu edifício. E aqui as Escrituras vão nos dizer que nós só temos duas possibilidades. Ou o seu chão é o pecado, ou o seu chão é o Espírito Santo. Não tem saída. Não tem saída. Então eu vou parafrasear as palavras de Paulo quando diz que o Espírito opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Certo? É o horizonte daqueles que são nascidos do Espírito. O pecado também opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Enquanto horizonte de existência, é claro que o pecado opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Por isso é que o pecado escraviza. E aí a escravidão do pecado não é só fazer coisas que não prestam. Por isso é que eu digo, cara, não é o fazer certinho que te torna cristão. Por que os fariseus foram categoricamente reprovados por Cristo? Se eles eram socialmente irrepreensíveis. Porque o horizonte deles era o pecado. Então, meu irmão, igreja, Cristo Centro Sapopemba, eu não estou preocupado com a matemática de quanto você acertou, quanto você errou. Não é essa matemática que me preocupa. A matemática que me assola é a partir de onde você está fazendo as suas contas. Então, essa abordagem paulina, ao dizer, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, olha, o meu chão, o meu horizonte, o meu pano de fundo é o Espírito de Deus, é Cristo. É isso que me dá liberdade de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Do contrário, meu irmão, é perda de tempo. Porque você pode pregar bonito, você pode cantar bonito, você pode fazer tudo bonito, mas enquanto o seu chão for o pecado, você até se torna juiz dos outros. Você olha na vida do outro, miserável. Não é como eu, que não faço nada errado, tudo certinho. Né? Não era a prática dos fariseus? Não era a prática dos fariseus? Eles se sentiam tão bonzinhos que se davam o direito de julgar os outros. E aí Jesus corta o barato deles dizendo, não julgueis, para que não sejais julgado. Porque se o seu pano de fundo for o pecado, você pode fazer tudo certinho. Mas o Senhor multiplica tudo por zero. Não vale nada. Não vale nada. Agora, meu irmão, mesmo que você tenha o horizonte, o chão, o pano de fundo no Espírito, isso não anula a inércia que o pecado que um dia te habitou de ainda se manifestar em você. Quando a gente brinca às vezes de que os santos também pecam, a gente não está brincando, é sério. Porque nós não somos santos porque fizemos tudo certinho. Nós somos santos porque Ele nos declarou santos. E nessa santidade a que fomos convocados, nós ainda tropeçamos, nós caímos, mas nós sabemos qual é o tratamento que devemos aos nossos tropeços, às nossas mazelas, né? Quando o outro varre para baixo do tapete,
a gente sabe que o tratamento é aquele, em que confessar e deixar. É o que a Bíblia ensina. O Pedrão, o apóstolo, né, o primeiro pastor da igreja, porque a ele a quem o Senhor confiou os seus cordeirinhos, né, apacente as minhas ovelhas, ele viveu com uma dificuldade séria toda a vida, mesmo depois das grandes vivências e experiências que teve com o Senhor. Na presença dos judeus era judeu, né? Claro, Paulo não teve de afrontá-lo. Paulo teve de afrontá-lo. É uma dificuldade, é uma limitação com a qual ele conviveu. Lá na primeira carta, ele próprio reconhece, o irmão Paulo é terrível. Reconhece, sim, o irmão Paulo é terrível. Porque ele não só me afrontou, mas as coisas que ele escreve são de difícil entendimento. Ele reconhece. Né? Então, meu irmão, o parâmetro não é o que o outro faz ou deixa de fazer, o que eu faço ou deixo de fazer. O parâmetro é a partir do que eu faço o que faço. Porque eu prefiro aquele sujeito que acabou de chegar, a vida toda atrapalhada, mas ele está começando uma vida santa em Cristo, do que você que está na igreja, tudo certinho, mas com o pano de fundo, ainda a ser o pecado, né? Por isso Jesus não escolhe os melhores do seu tempo. Jesus não escolheu os melhores. Jesus escolheu os piores. Os matutos, ignorantes, pescadores. É esses que os caras escolheu. Não, eu prefiro eles. Porque a partir do momento em que se muda esse pano de fundo, eles vão ter ainda trancos e barrancos, mas eles vão levar a mensagem até os confins da terra. Então, meu irmão, o que eu queria que você guardasse dessa abordagem que eu estou fazendo? Primeira coisa que eu queria que você guardasse: você precisa ter uma dose significativa de autoavaliação. Autoavaliação é um princípio que você precisa guardar consigo. O que é autoavaliar? Autoavaliar é saber criticar a si mesmo. É saber no final de cada ação entender por que você fez ou por que você não fez. É entender as escolhas que envolvem as tuas atitudes, examiná-las a partir da sua gênesis. De onde está vindo isso? Por que que eu fiz o que fiz? Por que que eu deixei de fazer o que deixei? A Bíblia vai dizer que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É uma convocatória a esse princípio, a essa competência. Nós usamos isso na educação. A competência de se auto-julgar. Não espere que os outros julguem você. Julgue-se a si mesmo. Cantou, terminou o canto, mano, se recolhe num lugarzinho, já começa a examinar. Cara, por que eu cantei do jeito que cantei? Pregou, mano, se recolhe. Por que eu preguei do jeito que preguei? Cara, louvei. Por que eu louvei do jeito que louvei? Orei. Por que eu orei do jeito que orei? Faça um autoexame. É isso que os crentes de hoje perderam, né? O cara faz e aí sai mealhando os likes, né, dos outros, porque se todo mundo deu like, tá ótimo. Não é o outro que deve dar like. Porque o outro vê o exterior. É você que deve examinar a profundidade de você. E deixa que o Espírito ilumine a sua consciência, na hora em que estiver examinando a si. Então, não espere que alguém te aponte o dedo. Quando te apontarem o dedo,
Deixe que eles o façam depois de você já ter se apontado o dedo. Então o cara aponta o dedo para você, responda: cara, me diga alguma coisa que eu ainda não fiz. Me diga alguma coisa que eu ainda não sei. Eu sei que errei, eu sei que tropecei, eu tenho ciência disso. E eu já deixei o que fiz no altar do Senhor. Não é você que vai me dizer, né? Eu lembro de Eliseu, no dia em que Elias foi tomado dele, Elias começou a criar subterfúgios para escapar do menino, né? Aí, vai para Gilgal, vai para Jericó, vai para não sei aonde, atravessa o Jordão. Eliseu fique. A resposta de Eliseu: tão certo quanto vive o Senhor e vive a sua alma, eu não te deixarei. E aí, em cada lugar onde eles passaram, os filhos dos profetas, hoje chamaríamos os alunos da escola teológica ou da escola profética, chegavam para Eliseu e diziam: Eliseu, hoje Elias vai ser tomado de você. Qual era a resposta? Qual foi a resposta que Eliseu deu aos outros? Me digam alguma coisa que eu não sei. E se não disserem, então calem a boca, porque eu sei. Eu acho que é essa atitude que está faltando na gente. Quando a gente termina de fazer o que faz, quando a gente termina de refletir, não importa. Não espere que alguém te diga como foi, como deixou de ser. Não espere que alguém faça uma avaliação positiva ou negativa a respeito da sua vida. Meu irmão, bota-se no travesseiro, bota-se no altar de Deus e se autoexamine. Com certeza, ninguém vai dizer alguma coisa que você não saiba a seu respeito. É a primeira coisa que eu peço à igreja. Igreja, no uso da liberdade que o Senhor nos confere, há um imperativo que pesa sobre nós. É o imperativo de ser. Seja. Seja. Agora, no processo de ser, claro, acertos e erros vão acontecer. Não espere que alguém te diga. Se autocritique, se autoavalie, porque isso é que te vai dar lucidez de continuar. A segunda coisa que eu queria deixar para a igreja é a coisa que está intimamente ligada, né, ao processo. Gente, o Senhor é muito claro e categórico em dizer que nós não somos. Nós estamos sendo. Ou seja, para Deus nós somos apenas processo. Melhor do que isso, processo pode ser qualquer coisa. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos projetos inacabados. Nós somos projetos em andamento. E no processo de concretizar esse projeto que somos, fomos invadidos por alguma coisa estranha, chamada pecado. Então, não olhe o outro como algo pronto e acabado. Ele é só projeto. Ainda não está acabado, é projeto, é projeto. E durante o processo, não é ele que está fazendo a coisa. Ele é muito pequeno diante do projeto. O projeto não é meu, o projeto não é seu, o projeto não é do pastor, não é do diácono, auxiliar pastoral. Não, o projeto é de Deus. O projeto é de Deus. Ele sabe por que nos trouxe à existência. Ele sabe das limitações e das dificuldades com as quais nos debatemos. Ele sabe aonde residem as nossas fraquezas. Ele sabe quantas vezes já tropeçamos no mesmo erro e quantas vezes ainda vamos tropeçar até acertarmos o alvo. Deus sabe. Mas de tudo isso, uma só coisa é importante, é que somos projetos inacabados.
Então, ninguém sabe como vai ficar o fim desse projeto. Irmã Ruth, no que você vai dar, eu não faço ideia. Não faço ideia, irmã Ruth. Eu só sei que o Papai do Céu está fazendo. É isso, cara, eu não sei no que vai dar. Eu olho para o sujeito, bonitão, mas eu não sei no que vai dar, Papai do Céu. Eu só sei que Papai do Céu está fazendo. Claudinho, eu não sei. Irmão Paulo, não sei. Ah, pastora, não sei no que vai dar, não sei. Eu só sei que Papai do Céu está fazendo. E eu creio. Eu acredito que se nós tivéssemos esse olhar sobre o outro, nós teríamos muito mais piedade. Muito mais piedade. Eu me lembro, 9, 10 aninhos, os amigos com os quais eu cresci, éramos todos traquinos, metidos em coisas que não prestam. Tudo traquino, porque eu não nasci num berço esplêndido de ouro. Não, eu nasci na periferia da cidade de Luanda. Eu sou guetiano, eu sou do gueto, sou de comunidade. Eu sou da ZL de lá, entendeu? A ZL. Verdade. E nós descobrimos a vida que não presta cedo. Cedo. Não tem um dia que eu me lembre disso, que eu não glorifique a Deus pela vida da minha mãe e do meu pai. Porque a força que aquele casal teve de segurar os filhos e não deixá-los, é impressionante. Eu nasci nesse contexto. Aos 9, 10 anos eu já me destaquei em algumas coisas que fazia com que as vizinhas dissessem: isso aqui é o próximo chefe da boqueira. É verdade. Estão rindo, mas é verdade. Na cabeça do pessoal do bairro, eu seria o próximo chefe da biqueira. Só que o que elas não viram é o que Deus estava fazendo. Não viram isso. Não viram. Aquele de quem se esperava chefe da boqueira virou pastor. Virou pastor. Virou pastor. Hoje eu chego no bairro em que eu nasci e cresci. As tias não sabem esconder a alegria que sentem. O nosso filho virou gente. Essa é a palavra das tias, né? Das vizinhas. Meu irmão, a vida do outro hoje pode ser só um borrão para você. Pode parecer que não presta para nada. Mas eu lhe garanto uma coisa: se não prestasse, o Senhor já teria recolhido. Se não recolheu, Ele pode não prestar, ela pode não prestar para você. Mas o Senhor não abriu mão dela. Então, meu irmão, eu tomaria um pouquinho de mais cuidado na hora de você se dirigir ao outro. Terceira coisa que eu queria que você guardasse, meu irmão, no uso da liberdade que o Senhor te confere, por favor, seja cooperador de Deus em realizar os projetos que Deus tem em andamento. O que eu estou insinuando? Meu irmão, desloque-se um pouquinho de você e se disponha a cuidar
dos outros. Porque enquanto o Alex for projeto, a Tati for projeto, deu branco agora. Não, para mim ela é a mãe do Plínio. For projeto, enquanto a Marisa for projeto. Enquanto for projeto, eu sou convocado pelo Senhor a ser cooperador com Ele. Então, é minha função, é minha tarefa participar do projeto em andamento na vida do outro. Eu não posso me dar uma tarefa além disso. Enquanto souber que o outro não está acabado, eu sou parte desse projeto. Eu sou convocado a auxiliar com o melhor que o Senhor me deu, porque na verdade nada é meu, tudo é dele. Eu sou apenas mordomo. O que ele confiou nas minhas mãos, é isso que eu vou usar para cooperar, para que esse projeto aconteça. Então, em vez de apontar o dedo, ou rotular o outro pelo erro que cometeu, ou pelo acerto que ele teve, meu irmão, não se dê o trabalho de fazer isso, porque o diabo faz isso muito melhor do que você. O que o diabo não faz é ajudar. Então faça o que o diabo não faz, ajude o seu irmão. Olha, puxa vida, hoje você foi muito bem. Não custa nada, uma palavra amiga, um abraço, um incentivo, um estímulo a mais, não custa nada. É parte desse processo de cooperar com o Senhor para que o outro a cada dia seja melhor do que ele tem sido. Nesse sentido, às vezes até eu penso que nós somos mais amigos do diabo do que amigo de Deus. Porque nós mais atrapalhamos do que ajudamos, né? Aí você vê o outro afundado, aí a gente chega e afunda ainda mais. Safado! Safadinha. Ou está espatifando no chão, a gente vem e afunda ainda mais, né? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar, então seja do lado de Deus. Não afunde, vai lá, se joga no chão junto e ajude o outro a... É o que Paulo disse, eu me fiz fracos com os fracos, para trazê-los. Eu me fiz forte com os fortes, para trazê-los. Não importa em que condição o outro esteja, meu irmão, vai ao encontro dele e seja cooperador de Deus na realização desse projeto inacabado que está ao seu lado. Então, se tem uma máxima no cristianismo, os cristãos de verdade não são aqueles que vivem plenamente os princípios, as normas do Evangelho. Não são esses os bons cristãos. Os bons cristãos são aqueles que vivem para os outros. Os bons cristãos são aqueles que vivem para os outros. Quando você se perguntar por que Cristo veio, Cristo veio apenas para ajudar a gente, né, a realizar aquilo que Deus está fazendo em nós. O Pai não fulminou a humanidade na queda de Adão, mas o Pai criou um projeto para restaurar a humanidade. E ao fazê-lo, Jesus se prontifica. Eu vou para morrer a morte deles, para que eles vivam a minha vida. Ele veio para nos ajudar a concretizar esse projeto inacabado que nós somos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você é um projeto inacabado. Deixe que os outros participem da sua vida. Deixem que os outros intervenham na sua vida, porque eles são cooperadores de Deus para realizar esse projeto inacabado em você. Mas enquanto os outros trabalham, não cruze os braços. Meu irmão, arregaça as mangas e vai ao encontro daqueles que também precisam, porque você também é cooperador.
Para terminar, o último princípio que eu queria deixar para a igreja. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não faça nada porque você gosta ou porque você quer. Querer é muito pouco para o desafio. Querer é muito pouco para essa empreitada. Gostar, menos ainda. Porque, aliás, nessa empreitada você vai lançar mãos a coisas que de repente você não gosta e a coisas que de repente você não quer. Eu disse isso a última vez que ministrei. Eu não queria ser pastor. Eu não gostava de ser pastor. Mas o Senhor me fez. Essa é a empreitada. Esse é o caminho. Então não faça as coisas apenas porque você gosta ou porque você quer. Faça as coisas porque o Espírito te conduz para elas. Deixa que o Espírito banhe a sua vida. Deixa que o Espírito banhe a sua vida. E deixa que o Espírito te guie, te oriente. Porque naquilo no que você e eu vamos nos tornar, não é a força, não é a violência, não é o gosto, não é isso. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Nicodemos, cara, vai se converter primeiro. Entendeu, Nicodemos? Se converte primeiro, porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, você ainda está na carne, primeiro tem que se converter, senão não vai entender o que eu estou dizendo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde veio nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos. Deixe que o Espírito te sopre e te guie. Vamos ficar de pé para orar. Meu irmão, você é livre. Livre para escolher, livre para fazer e livre para se sujeitar. Mas a sua liberdade, ela emana de uma fonte. Não discernir a fonte de onde emana a sua liberdade é não saber se a sua liberdade é bênção ou maldição. O sujeito lá na rua, na esquina, tomando todas, fazendo o que quer, ele diz que ele é livre. E nós aqui nos privamos de um monte de coisas que acontecem lá fora, também estamos dizendo que somos livres. O problema não é a liberdade. O problema é de onde emana essa liberdade. Ser escravo de uma liberdade que emana do pecado é a pior experiência que você vai ter nessa vida. Mas ser escravo de uma liberdade que emana do Espírito, Espírito de Deus, é a maior aventura que você vai experimentar nessa existência. Então, os princípios estão dados, a palavra foi ensinada ao longo desse mês e agora cabem tomadas de decisões. O que você vai fazer com você é responsabilidade sua. Dói dizer que a trajetória pela liberdade e com a liberdade, para alguns é uma trajetória tranquila, para outros é uma trajetória penosa. Para alguns é muito difícil, para outros é um pouquinho mais complicado e para alguns até parece fácil.
Mas acredite, não importa qual é a trajetória que você está percorrendo, tudo isso visa o imperativo que pesa sobre cada um de nós. Seja. Agora, aquilo que você tiver de ser, que não resulte em prejuízo da humanidade e nem da criação. Aquilo que você escolher, ou naquilo no que você se tornar, lembre-se, não pode resultar em prejuízo nem do próximo enquanto ser humano e nem na criação enquanto obra do Senhor. Porque no ser você vai se reproduzir, você vai se multiplicar e você vai encher a terra. Cristo viveu plenamente isso. Cristo é o modelo, viveu plenamente cada uma dessas palavras. Cristo foi fecundo, gerou discípulos, multiplicou-se através dos discípulos. Hoje somos caminhando para 3 bilhões de cristãos na face da terra. Cristo encheu a terra de si e dos seus clones, daquilo que Ele é. Agora é nossa vez. Seja fecundo, multiplique-se e encha a terra. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela bondade, Senhor. É muita bondade. Não merecemos nada, Senhor. Não merecemos, Senhor. Pai, tome-nos nas mãos e nos ensine, Senhor, a fazer uso da liberdade que o Senhor nos deu. Pai, que o nosso chão, que o nosso pano de fundo não seja mais o pecado, mas que seja o Teu Espírito, Senhor. Opere em nós, ó Espírito Santo, tanto querer quanto efetuar, e nos torne naquilo que o Senhor deseja que sejamos, porque somos Teus e o Senhor é nosso. Pai, abençoe a Tua igreja, cada irmão, cada irmã, cada um numa estação totalmente diferente desse projeto inacabado que nós somos. Cada um, ó Pai, vivendo as suas lutas, suas crises, os seus momentos. Mas em tudo isso, Senhor, nós Te glorificamos. E rogamos que o Senhor que começou a boa obra em nós, Senhor, sabemos que és fiel para completá-la. Tenha toda a liberdade, Senhor, de completar essa obra em nós. Não importa as circunstâncias, não importa, Senhor, as limitações que nos cercam, não importa, Senhor, complete a boa obra que o Senhor começou em nós. Pai, me alegro ver Priscila, ver Cássio, me alegro, Senhor, ver esses meninos de volta, Senhor. Pai, complete a boa obra na vida deles, Senhor. E nos ajude, Senhor, a sermos cooperadores Seus, para que a Sua vontade seja feita neles, assim como ela é feita no Céu. Pai, oramos não só por Cássio, mas oramos por todos, Senhor. Não oramos só por Priscila, mas oramos por todos. Pai, Senhor, conhece-nos melhor do que ninguém. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esse privilégio. Que o Teu Espírito nos envolva e continue falando conosco. Porque é da Tua palavra de que nos alimentamos. Em nome de Jesus. Amém.